Tema de hoje: Deus usa a demora para testar a sua fé. Eu começo logo já lendo o texto bíblico de Mateus no capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28, os textos que vou utilizar estão aqui nas nossas telas, acompanhe a leitura comigo. O texto diz assim: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Eu sempre tive problema com esse texto. Eu achava Jesus meio mal educado nesse texto. Como é que fala assim com a mulher? Chama a mulher de cachorrinho? O fato dele não responder nada. Ao ler as Escrituras, é muito importante nós conhecermos a razão delas. E muda completamente quando você coloca um outro óculos para ler as Escrituras. Se os seus óculos são de um Deus mau, um Deus rígido, um Deus impessoal, você vai ler esse texto como eu li antigamente. Mas quando você começa a conhecer melhor o Pai de Jesus e o próprio Jesus, o seu amor, o seu carinho pelas pessoas, você fala: espera um pouquinho, essa leitura que eu estou fazendo não está muito certa. Eu não questiono as Escrituras, eu questiono a maneira como eu leio as Escrituras. E consegui interpretar o texto quando a minha chave de interpretação passou a ser Jesus. Jesus é bondoso, é amoroso, ama as pessoas. Ele não é mal educado, ele não é arrogante. Embora na leitura inicial do texto transpareça isso, seria incoerente essa atitude em Jesus. Mas se tem uma explicação aqui que melhora a nossa leitura. Quando o texto diz que Jesus não respondeu uma palavra para a mulher, e em seguida, ali no versículo 24, no 23 diz que ele não respondeu uma palavra, e em seguida no versículo 24, ele fala que ele veio somente para o povo de Israel, e a mulher era cananeia. Vamos entender o texto. Jesus está mostrando naquele momento a sua humanidade. Jesus era 100% Deus, 100% homem também. Ele era humano. Jesus chorou, Jesus se compadeceu, Jesus sofreu, Jesus teve dor, Jesus passou por tudo isso. E aqui nós estamos vendo um Jesus em conflito. O homem estava em conflito naquele instante. Porque qual era esse conflito dele? Jesus, na sua missão, ele não foi enviado para o mundo todo. Ele depois envia os seus discípulos. Agora vocês vão por todo o mundo e pregam o evangelho. A missão de Jesus era para o povo de Israel. Ele tinha uma missão restrita. E ele era obediente. Ele tinha uma comissão. O pai disse: vai para este povo e prega para este povo. E ele tinha esta missão. E a missão dele naquele momento era somente para a nação de Israel. E aquela mulher não era israelita. O conflito dele era: eu quero fazer, mas eu não posso. Eu tenho uma missão, e a minha missão é somente o povo de Israel. Aí quando a mulher cai de joelhos diante dele e pede a sua ajuda, tem aquela resposta dele que nós não entendemos bem, por causa que
culturalmente nos choca, mas se nós entendemos dentro da cultura da época, vamos ver que ela é despida de qualquer ofensa, não existe ofensa ali, quando Jesus diz assim, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ele não está chamando a mulher de cachorra. Jesus, naquele momento, está citando um provérbio popular. É um provérbio popular que, como nós não o conhecemos, não faz parte da nossa cultura, não tem sentido para nós. O sentido desse provérbio é o seguinte, o que vem primeiro, vem primeiro. Sabe aquele que a gente tem assim, o que é certo, é certo? Seria mais ou menos dizer o seguinte, mulher, eu sou enviado à nação de Israel e você não é. E eu estou obedecendo regras. O que é certo, é certo. É isso que eu tenho que fazer. E Jesus usa um provérbio popular para dizer isso, falou, não é certo tirar o pão das crianças e dar para os cachorrinhos. Mas a mulher faz uma argumentação em cima do próprio provérbio. A mulher responde, sim senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Então lança uma migalhinha para mim que está tudo bem. Você continua no seu foco, faz a sua oração, mas deixa cair uma migalha da mesa que eu como e estou resolvida. Minha filha vai ser curada. A hora que a mulher fala isso, eu imagino a cena. Veja bem, você está diante de um homem tenso. Jesus estava tenso. Jesus queria fazer, mas tinha um mandamento sobre ele. Ele é obediente, ele é correto, ele anda sob regras. E aquela mulher faz uma argumentação dizendo, deixa cair migalha. E se cair migalha eu como e isso vai resolver o meu problema, que é a cura da minha filha. Naquele momento, eu acredito que Jesus deve ter aberto um sorrisão, um alívio, e fala então assim para ela com um alívio muito grande. Mateus 15, 28 diz, mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. Faz isso. Diz o texto que naquele mesmo instante, a filha dela, lá onde estava, foi curada. Dessa história rápida, eu quero tirar algumas lições hoje aqui para nós, muito práticas e rápidas. Primeira delas é o tema da nossa mensagem. Deus usa a demora para testar a sua fé. Jesus levou um tempo para responder isso para a mulher, até por causa do conflito que ele estava. Mas Deus estava por trás disso tudo, vendo isso tudo. Pensa comigo, se toda oração fosse respondida imediatamente, se toda necessidade que nós tivéssemos fosse suprida automaticamente, se todo problema que viéssemos a ter fosse solucionado instantaneamente, então não seria necessário nós vivermos pela fé. Em Mateus 15, 23, quando fala que Jesus não lhe respondeu palavra, mostra esse momento do conflito que Jesus estava passando. Ele não falou nada porque ele não tinha nada para falar, ele estava tenso naquele momento. Mas ao mesmo tempo, Deus estava usando isso para testar, amadurecer, colocar em funcionamento a fé daquela mulher. Às vezes parece que os céus se calam diante da gente. Alguns de vocês talvez estejam passando por conflitos assim nesse momento, de estar orando sobre algo e não tem resposta nenhuma. Queridos, a natureza humana não gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar. Aliás, estão diante de um cara que detesta a espera, principalmente ao telefone. Uma das frases que eu mais detesto ouvir são aquelas gravadas assim: não desligue, em instantes atenderemos a sua ligação. A sua ligação é muito importante para nós. Quando me fala isso, fala, se é importante, atende, indivíduo. Não é horrível ligar para suporte técnico? Para mim é um sofrimento, é um parto. Principalmente quando às vezes você entende melhor do que a pessoa que está do outro lado. É horrível uma coisa dessa. Não é horrível você passar por espera e depois ainda não ser solucionada a sua espera? É horrível. Um dia desses, eu estava pegando um outro chip de celular e ele dava erro. Algumas ligações atendiam, outras não atendiam. Eu fui até a empresa oficial, a loja oficial da empresa. É claro que eu não vou falar qual é.
E quando eu cheguei lá, tinha aquele computadorzinho, né, que nos atende na porta, né, que você vai pegar a senha, e estava lá os diversos tipos de conta, e eu olhei lá e falei, não, a minha é empresarial, essa daqui, tá bom, peguei a minha senha, espera, finalmente meu atendimento, vem lá um número, eu vou até a moça, ela, boa tarde senhora, que eu posso lhe ajudar? Eu falei, meu chip novo não está funcionando, só isso, eu preciso que ele funcione. Não fiz mais nada. Ela falou, sim, senhor, deixa eu ver aqui. O seu é empresarial. Eu falei, sim, eu assinalei ali que era empresarial. E ela disse, senhor, aqui nós não atendemos empresarial. Eu respondi para ela, é claro. Obrigado. E depois ainda eu recebo um SMS me perguntando como foi o atendimento. Se eu estava satisfeito. Alguém gosta de esperar? Não, ninguém gosta de esperar. Fila do banco, engarrafamento. Ninguém gosta de esperar. E como nosso Deus tem um baita senso de humor, Ele resolve usar essa ferramenta para testar a nossa fé. Um bom exemplo disso é, por exemplo, aquela saída do povo do Egito, o povo de Israel, indo para a terra prometida. Poderia se gastar 3 meses apenas de viagem com todo aquele povo e todos os acampamentos e paradas que eles precisavam fazer para chegar até o local. Levaram 40 anos. Por que razão isso? Vamos recorrer às Escrituras que nós vamos tirar lições para nós aqui. Em Deuteronômio capítulo 8, no versículo 2, estou usando aqui a tradução de Almeida, Revista Atualizada, diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Queridos, Deus não precisa da demora, somos nós quem precisamos. O texto fala de Deus querer saber o que estava no nosso coração. Deus sabe o que tem no nosso coração, mas somos nós que precisamos conhecer de fato como é o nosso coração. Então, muitas vezes, esses testes são para emergir algumas coisas dentro de nós que precisam ser tratadas para a nova fase da vida que nós vamos passar. Você já teve alguma vez numa situação com uma sensação de pressa e parece que Deus não tem pressa alguma? Alguma situação em que você quer que Deus resolva logo e parece que Deus não está com pressa naquilo? Queridos, aquele esperar em Deus faz parte do treino que Deus está te dando. Em Isaías, no capítulo 16, no versículo 4, também usando a tradução Revista Atualizada de Almeida, diz assim no texto: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. A verdade é que enquanto você está esperando, Deus está agindo. Deus está trabalhando. Você pode não estar vendo, porque Ele trabalha nos bastidores. Aliás, eu aprendi isso com outro irmão e gosto de usar isto, é um aprendizado. Coincidência é a maneira de Deus agir de modo discreto. Algumas coisas acontecem conosco e nós falamos, puxa, eu não esperava por essa, que coincidência. Foi Deus agindo de modo discreto. Muitas vezes Deus sai de cena. E como Deus trabalha nos bastidores, muitas vezes não o vemos trabalhando, mas enquanto você está esperando em fé, Deus está agindo, é o que diz o texto. E o Salmo 37, versículo 4, na tradução da linguagem de hoje, diz assim: que a sua felicidade esteja no eterno, Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Se deleite em Deus, se entrega para Deus. Ele disse, deixa comigo.
É como Deus dissesse assim: eu sei o momento melhor para você. Querido, Deus ama você. Ele sabe que a demora é necessária para o seu crescimento. Nós não gostamos de esperar, mas Deus sabe que às vezes a demora é necessária para mudar e transformar algumas coisas na nossa vida. Deus me ama tanto que é por isso que Ele está me treinando para que eu possa crescer. No Salmo 40, versículo 1, usando a tradução de Almeida, revista e corrigida, diz assim: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vamos falar juntos esse texto, por favor? Vamos lá? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A Nova Versão Internacional começa esse texto assim, diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Esse esperar com paciência não é aquele esperar parado, não é aquela coisa assim de não tem o que fazer mesmo, né? Não é isso. É aquele esperar, como diz uma outra versão, esperei confiantemente. Eu depositei minha esperança. Esperança não de esperar, mas esperança do verbo esperançar. Então, eu estou esperando, lançando a minha esperança no Senhor. Até quanto, ou até quando, você aguenta esperar? Sabia que isso é uma marca de maturidade? Crianças não sabem esperar. Pai, mãe, você que fez uma viagem longa de carro com aquela pergunta típica de uma criança: já está chegando? Por alguma razão eu me lembro do burro do Shrek nesse momento. Já está chegando. E o pior ainda é que as crianças, algumas delas, a maioria delas, não sabem a diferença entre não e ainda não. Não sabe essa diferença. Se você fala ainda não, para ela soa como não, nunca. Ela acha que nunca vai acontecer aquilo. Maturidade é quando já foi gerado em você, já foi desenvolvido em você, por isso os testes da nossa fé, foi desenvolvido em você esta arte de saber esperar. Saber o tempo certo é algo muito importante para a nossa vida, para uma vida saudável. Muitas vezes, você está até querendo a coisa certa, mas ainda não é o tempo é errado. Você vê na Bíblia, por exemplo, Moisés, houve nele um senso de libertação do povo, e ele se precipitou, querendo fazer alguma coisa, ninguém está fazendo nada, Deus não está fazendo, então eu vou fazer. Fez errado, matou um cara, fugiu, levou 40 anos para consertar a besteira que ele fez. E a minha pergunta para você é se você está sabendo esperar. Existem alguns sonhos na vida da gente que tem um tempo para ele se cumprir. Se ele for feito antes, vai estragar. E Deus sabe disso. Por isso, tem que saber esperar. Espero que você não seja daquele tipo de criança que quando você pede algo para Deus e você está percebendo que Deus está dizendo ainda não, você não seja aquela criança birrenta de falar, também agora eu não quero mais. Não seja assim. Estamos aprendendo que Deus usa demora para testar a minha fé e a sua fé. Segunda verdade que eu tiro do texto que nós lemos é que Deus conhece caminhos que nós não conhecemos. Vamos lembrar do texto que nós lemos. Quando Jesus chega para aquela mulher e fala, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, querendo dizer, mulher, não dá, o que vem primeiro, vem primeiro. Assim,
eu vou servir esse povo, eu vou formar discípulos, e esse povo vai pregar, e aí então eles vão até a sua cidade, vão pregar, vão realizar curas ali, vão realizar milagres. Eu não posso fazer nada. Eu também estou debaixo de ordem. Eu não posso te atender. Mas atendeu. É uma coisa que eu entendi no texto. Peraí, Jesus não podia, mas fez. Ele disse que a regra era servir primeiro o povo de Israel e depois os outros. Mas ele burlou a regra. E por causa da fé daquela mulher. Eu aprendi uma coisa aqui. Deus é o único que pode mudar as regras. E de vez em quando ele muda. Por causa da misericórdia e compaixão que ele tem, Deus pode vir a fazer coisas não muito convencionais. Quer ver exemplos disso? Tem muitos deles na Bíblia. Não podia fazer nada no sábado, mas Jesus curou no sábado. Mas não podia, mas ele fez. E ele argumenta, inclusive. Ele chega para os homens ali que diziam que não podia fazer nada no sábado. Ele falou: se o seu filho cai num poço, você não vai salvá-lo no sábado? Vai. Ora, então por que eu não posso salvar esse homem aqui? Porque eu não posso curar esse homem aqui que está doente? Só porque hoje é sábado. Uma outra regra. Aquele povo entendia que Deus era quem fazia tudo. Não havia na mente deles aquela ideia muito hoje divulgada, principalmente no cristianismo medieval, né? O bem é Deus, o mal é o diabo. Na cabeça deles, o bem e o mal era feito por Deus. Então, se um homem nascesse cego, era um castigo de Deus, sobre ele ou sobre os pais dele. Isso que eles pensavam. O homem nasceu cego. Eles diziam: foi pecado, foi castigo de Deus. Aí vem Jesus e fala: não foi nem ele nem os pais que pecaram. Aliás, não tem nenhum culpado aqui. Por causa disso eu vou curar esse rapaz. E curou o rapaz e o cego passou a ver. Contrariou uma regra que era ali daquela religião. Uma mulher, ela sofria de uma sangria crônica. Aquela mulher, segundo as regras não só culturais, mas religiosas, a tornava impura, porque ela estava assim numa menstruação crônica, e ela não podia tocar em ninguém por causa daquilo, porque aquele fluxo de sangue era considerado impuro. E essa mulher, como única esperança dela, já que ela tinha ido em todos os médicos que podia e ninguém tinha resolvido o seu caso, ela se usa de fé, vai atrás de Jesus e toca em Jesus. Ela não poderia fazer isso. E o pior ainda para ela, foi identificada. Jesus fala: alguém me tocou. Quem me tocou? E ele queria localizar quem era a mulher. Por isso que a mulher, tremendo de medo, ela fala: fui eu que fiz isso. Porque ao tocar num homem como Jesus, que era um mestre, ela sendo impura e tornando-o impuro, ela poderia ser linchada ali, ela poderia ser apedrejada. Jesus abre um sorrisão e fala: mulher, tua fé te curou, vai em paz. Não podia tocar, mas Jesus deixou. E é interessante que na maioria das vezes Jesus fala assim: a tua fé te curou, a tua fé te curou, a tua fé te curou. Mas teve uma situação de um homem que não tinha fé nenhuma. O homem já estava desesperado. Ele tinha um filho, e ninguém resolvia o problema do filho dele. O filho dele era tomado por algo que daqui a pouco se lançava no fogo, às vezes na água, tentava se matar, e aquele homem no desespero fez algumas coisas. Foi até os discípulos de Jesus, os discípulos não conseguiram realizar a cura. Quando ele encontra Jesus, Jesus chega para ele e pergunta: você acredita? Você tem fé que eu posso fazer isso? O homem pega e mostra a sinceridade dele. Ele falou: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu creio, mas não creio mais nada. É isso que ele estava falando. Eu não sei se eu creio mais. Mas está aqui, meu filho, se você pode fazer alguma coisa, você faz.
Nesse daí, Jesus não poderia dizer, sua fé te curou. Jesus falou, tudo bem, eu vou usar a minha. Tocou no menino e o menino é curado. E aí ele devolve o filho para o pai. E mesmo sem fé, ele realizou algo. É interessante isso, você saber disso, porque talvez você esteja num momento de tanto desânimo na tua vida, e você estava ouvindo aqui de mim, não, espera mais um pouco, Deus vai te ouvir, de repente você chegou num ponto e fala, eu não acredito mais nada, eu não acredito que vai resolver isso, eu não acredito que isso aqui vai ser feito, eu não acredito que Deus pode responder, eu não acredito nada. Eu digo para você que Jesus olha para você, vai abrir um sorrisão, vai realizar o que precisa ser realizado, e vai dizer para você, vá em paz, da mesma maneira. Você está no desespero, não sabe o que fazer, acha que não tem mais solução. Eu vou te perguntar uma coisa, quem foi que te disse que não tem mais solução? Deus conhece caminhos que nós não conhecemos. O irmão da Marta morreu. Ela chega para Jesus, quando Jesus chega lá para visitá-lo, ela chega para Jesus e diz assim, Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O senhor realizou tantas curas. O cara era seu amigo. Se você tocasse nele, ele seria curado, mas agora morreu. Morreu, acabou. Não tem mais nada, Jesus. E Jesus fala para ela, calma. E ele faz uma coisa que ninguém esperava. Ressuscita o morto. Ressuscita e cura. Porque se ele morreu de doença, ele ressuscita, morre de novo. Deus conhece caminhos que nós não conhecemos. Amém? Deus conhece caminhos que nós não conhecemos. Determinadas coisas parecem que saem do nosso controle. Determinadas coisas não saíram como nós planejávamos. Mas nós precisamos aprender a olhar para os céus e dizer assim para Deus, Deus, embora eu não entenda, embora eu não compreenda, uma coisa eu sei, o Senhor conhece caminhos que eu não conheço. E eu consigo pelo menos acreditar que o Senhor pode fazer alguma coisa que eu não consigo imaginar o que é, mas que é o melhor para mim. Há uma oração que deveria ser feita por todos nós e que eu diria para você, não tenha medo de fazê-la. A oração de chegar assim para Deus e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Essa oração que Jesus fez, eu também acredito que ele na sua humanidade fez com muita dor. Porque não era o que ele queria, ele falou, Senhor, meu pedido, me afasta desse cálice, eu não quero beber esse cálice, ele é muito amargo. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não quero ir para a cruz sofrer, eu não quero nada disso. Eu tenho medo do que vai acontecer. Mas, faz a tua vontade, não faz a minha. E nós temos medo de fazer essa oração, sempre achando que a vontade de Deus é pior do que a nossa. Quer ver quem tem mais medo de fazer essa oração? O rapaz ou moça que está apaixonado por alguém. Senhor, eu gosto tanto daquela pessoa, eu quero tanto, mas faz a tua vontade. Não, ele não quer fazer essa oração. Ele tem medo de orar. Querido, Deus tem o melhor para nós. Deus sabe o que faz. Ele conhece caminhos que nós não conhecemos. No texto de Isaías, o profeta, em 43:19, diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ermo, terra seca, sem fonte alguma de água. E Deus está dizendo, eu vou botar um rio ali. No meio do deserto, Ele falou, eu vou colocar um caminho no meio do deserto. Deus pode abrir caminho no deserto, Deus pode fazer correr rios em terra seca. O que esse texto está querendo dizer é o seguinte, Deus está dizendo, não há impossíveis para mim.
Deus, meu querido, conhece caminhos que eu e você não conhecemos. Às vezes nós queremos ter um Deus à nossa imagem e semelhança. Nós queremos controlar Deus pelas nossas orações. E Deus está dizendo, você está me pedindo, está muito pouco. É algo maior que eu quero fazer, só que você que não está vendo. É isso que Deus quer mostrar. Meus caminhos são mais altos do que os seus, são maiores do que o seu. Meus pensamentos estão mais altos do que o seu. O que Deus está dizendo não é para te desanimar, Ele está falando, sobe o nível. O que mais você consegue sonhar, o que mais você consegue crer pela tua vida, vê o teu máximo. Pois bem, o que eu tenho para você é maior do que isso ainda. Eu te desafio a pensar maior. Eu te desafio a você acreditar em mim, que eu posso fazer algo que você ainda nem sequer imaginou que eu posso fazer na tua vida. É isso que Deus está fazendo, ao dizer essas coisas aqui para nós. Eu emendo aqui no terceiro ponto. No tempo próprio colheremos. Meu irmão, persevera em fé, mesmo quando você acha que os céus estão fechados para você. Persevera em fé, mesmo quando você pensa que não tem resposta alguma para a tua vida. Esse tempo todo é um plantio que você está fazendo. Aquela mulher do texto que nós lemos, perseverou. Porque quem sente a fé bater lá no coração não desiste. Ela sabia que Jesus era bom, ela sabia que ali era a única chance da vida dela. Ela foi até o fim, ela insistiu com ele. Ela fala com ele, ele não ouve, ela começa a gritar, ele não fala, ele está em conflito. Ela se aproxima dele e ele fala, eu não posso, eu sou só para as ovelhas de Israel. Ela se joga no chão, ela se prostra, ela chora diante dele. Aí ele fala, eu não posso tirar da mesa e dar para os cachorrinhos. Ela falou, mas dá as migalhas, eu como e está tudo bem. Ela insistiu. Não desistiu em momento algum. Meu irmão, vale a pena insistir. Mulher, homem, eu falo mais de mulher porque as mulheres são mais sensíveis na oração pelos filhos. Eu te digo, não desista dos seus filhos. Ore por eles. Creia por eles. Ore, 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 porque Deus atende orações. Tem um tempo para isso, mas Deus ouve orações. Não desista daquelas coisas que um dia já bateram no seu coração, que é algo de Deus para a tua vida, é um sonho que Deus colocou na tua vida. Não desista daquilo, porque as circunstâncias ao redor parecem ser totalmente contrárias. Deus é bom, Deus é misericordioso. Eu não sei como Ele vai fazer, mas não vou desistir. Gálatas 6, versículo 9. No tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não para, não desiste. Tem gente que desiste a um passo de colher. Plantou por tantos anos e aí desanimou de todo investimento que fez e joga fora. Não para de sonhar, querido. Os sonhos que nós carregamos no nosso coração são como que sementes de uma promessa de Deus, sementes de um propósito de Deus. Como eu posso saber o que Deus tem para a minha vida? Começa a perceber aqueles sonhos que não surgiram de você, eles estão lá dentro, eles aquecem teu coração, parece que eles te dão existência, parece que eles te trazem vida. Aquilo são sementes de um propósito de Deus para você. Algumas coisas que eu aprendi que me fortalece e que me ajuda a estabelecer novos sonhos e tempos novos para a minha vida. Sonhar é tomar uma dose saudável de amor próprio. É bom sonhar. Você passa a se sentir mais valorizado. Você passa a amar mais a vida. Seus dias ficam diferentes. Talvez você pergunta, mas e se o que eu sonhar estiver errado? Eu vou dizer uma coisinha, mesmo assim vai ser bom para você, porque vai tirar a ansiedade do teu coração. Mas e se estiver certo? Melhor ainda, porque não custou nada, você só sonhou. Sonhar não custa nada, sonhar não estraga os dentes, sonhar não engorda. Sonha. Se existe algo hoje, é porque alguém um dia sonhou por isso. Tudo que existe. O sapato que você está usando, alguém um dia sonhou com isso. Sonhar, você entende o sonhar que eu falo, né? Ideias, imaginações,
alvos, criações. Você está usando uma roupa que alguém um dia imaginou. Você está sentado em algo que alguém um dia sonhou e criou, uma coisa chamada cadeira. Você está me ouvindo porque pessoas sonharam, aqui são diversos sonhos que nos trouxeram toda a questão eletrônica e que chegamos o som até os seus ouvidos hoje. Tudo que nós temos começou com um sonho. Você está frequentando uma comunidade que alguém um dia sonhou em experimentar uma coisa dessa. Você hoje está do lado de irmãos e irmãs que é resposta a um sonho do próprio Jesus, que disse: eu vou edificar a minha igreja. Você já é resposta de um sonho de alguém, inclusive dos seus pais. Sonho. O sonho foi o começo de tudo que nós temos hoje. Oração não é algo para nós usarmos só quando estamos em tribulação. As nossas ansiedades também podem ser transformadas em sonhos e desejos. Meu irmão, aprendi uma coisa: Deus quer ouvir os nossos pedidos. Por isso, muitas vezes Ele retarda, muitas vezes Ele quer aquecer você. Não, pede mais. Você não está querendo tanto assim. Você sabe isso? Você faz às vezes isso com seus filhos. Você quer tal coisa? Ah, pode ser. Não, pode ser, então não vou te dar. Ah, eu quero. Ah, não quero não. Ah, eu quero. Quer mesmo? Quero. Aí você dá. Você quer que a pessoa valorize aquilo que você vai dar. Que erro existe em a gente ter desejos de alguma coisa correta para crescer? É interessante que às vezes a gente tem coragem de contar nossos sonhos para um amigo. Eu estou falando de sonhos humanos. Eu não estou só falando de coisas divinas, espirituais, longínquas de nós. Às vezes é aquela coisa assim, de você chegar para alguém e falar: olha, eu queria tanto um dia poder fazer uma viagem para tal lugar. Peraí, você conta para uma pessoa, mas você não vai contar para Deus? Conta para Deus. Fala com Deus. Eu quero ler um texto bíblico com vocês. E eu espero que esse texto infunda a fé no seu coração. Já já eu vou terminar, mas peço que você me acompanhe em pé esse texto, por favor. Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 11. O texto diz assim: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pausa nesse texto aqui para mim, por favor. Eu falo a primeira parte só nesse texto, só nesse versículo. Eu falo a primeira parte, você fala a segunda para afirmar isso na sua vida. Peçam, busquem, batam. É Deus falando isso com você hoje. Isso aqui é Jesus falando. Eu continuo a leitura dizendo assim: pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Queridos, nós precisamos estar conscientes desse fato. É necessário orar e pedir. Quando eu falo de ter sonhos, eu falo de ter sonhos nos quais a gente conta eles para Deus, os conta para Deus. É importante nós estarmos pensando, mas desejando, mas falando para Deus. Aprenda a lição dessa mulher. Corre para Jesus. Vai até Jesus e pede. E se alguma situação ocorreu, insiste. Ela pediu e se jogou no chão.
Ela foi a insistência até o último ponto. João 14, versículo 14 diz assim: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 16, 24 diz assim: peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Quem disse que Deus não está preocupado com a nossa alegria? Até para nos ver felizes, Ele está dizendo: eu quero fazer alguma coisa por você. Essa história que nós estudamos hoje nos mostra que Deus responde orações. Deus responde orações. Deus usa a demora para testar a sua fé. Mas Ele não falha, Ele não muda. Como diz a letra de um hino, o homem diz assim para Deus: tu nunca mudaste, tu nunca faltaste. Eu termino lendo o texto de Hebreus no capítulo 10, versículo 22. Acompanhe essa última leitura comigo, diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Apeguemo-nos com firmeza à esperança, pois aquele que prometeu é fiel. Ao nosso Deus, o nosso louvor.